Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Estamos chegando ao final de 2023 e poderia tudo ser festa, tudo confraternização, notícias boas, mas nem sempre final de ano é assim. Nós estamos mergulhados numa guerra. Estamos acompanhando o que está ocorrendo entre os ucranianos e os russos, acompanhando o genocídio que o Estado sionista de Israel está praticando na Palestina e, para assustar a América do Sul, o conflito, por enquanto diplomático, entre a Venezuela e a Guiana. Espero que fique apenas na diplomacia e que o problema seja resolvido entre as autoridades dos dois países de forma pacífica, porque já chega de guerra. Muitos inocentes mortos, muito autoritarismo, muita ação violenta contra aquelas pessoas que poderiam ser protegidas. E é isso que a gente está assistindo diariamente na faixa de Gaza, com o exército israelense massacrando pessoas inocentes em nome de uma causa que ela diz justa. E nosso programa, nosso canal, tem acompanhado passo a passo o que está ocorrendo na Palestina. E não de hoje. A gente vem trabalhando essa temática há muitos anos e tem tido contato com estudiosos, professores, com palestinos, com judeus que acompanham também e demonstram sua preocupação e sua crítica às ações do Estado de Israel. E hoje, estamos chegando ao final do mês de dezembro e temos mais um convidado. Não saia daí. Depois da vinheta, a gente vai bater um papo, mais uma vez, sobre a questão palestina. No programa de hoje, nós estamos recebendo aqui, com muita satisfação, Mohamed Taufik. Mohamed, ele é palestino, nascido na cidade de Nazaré, é cidadão israelense, dos árabes de 1948, e é brasileiro, mora em Natal, no Rio Grande do Norte, e faz parte do Centro Islâmico de Natal, lá no bairro do Alecrim. Mohamed Taufik, seja bem-vindo, amigo. Eu agradeço você reservar esse espaço para bater um papo conosco. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, professor, e satisfação estar convosco nessa hora, nesse momento de falar um pouco sobre a situação, sobre o sofrimento do povo palestino, que estamos na faixa de Gaza, estamos no Cisjordânia e estamos dentro de Israel, porque essas divisões, palestinos da faixa de Gaza, palestinos de Cisjordânia, palestinos de 48, é divisão dos sionistas e não é divisão normal que os palestinos fizeram. Professor, primeiro eu queria deixar claro a nossa conversa. Está comigo? Pode falar, amigo. A nossa conversa, professor, seja claro que a gente não vai falar dos judeus como povo ou povos ou como religião, como judaísmo. A gente deixa claro que a gente vai falar do sionismo, porque como muçulmano nós reconhecemos a religião judaica. Então, deixo claro, a gente vai falar de sionismo. Contigo, professor. Claro, isso é muito nítido quando a gente faz as nossas entrevistas, quando a gente está discutindo, inclusive, no âmbito da universidade, a gente separar
o judaísmo, o judeu, né, e da questão sionista. São coisas separadas para que não passe uma ideia de que nós temos uma conduta, um pensamento contrário às comunidades judaicas ou ao povo judeu. Muito bem. Está certíssimo você, amiguinho, fazer essa observação, porque tem muita gente que confunde, que quer transformar nós que discutimos e que nos preocupamos com a questão palestina em pessoas com posturas antissemitas. E isso nós temos muito uma convicção de que essa não é nossa intenção, muito menos a nossa formação ideológica, nem religiosa, nem política. Né? Taufik, qual é a avaliação que você faz da repercussão dos conflitos, do massacre que está ocorrendo na faixa de Gaza? Vocês que moram em outros países, não só no Brasil, mas você deve ter contato com pessoas que moram na Argentina, na Inglaterra. Como é que essas comunidades fora da Palestina estão enxergando, estão vendo esse conflito? Isso. A gente não precisa ter contato com eles direto. Hoje em dia, nas redes sociais, chega muito mais rápido que qualquer ligação ou contato. Professor, primeiro, eu queria dar avaliação do próprio governo de Israel. Os jornalistas em Israel, que estão também amarrados, eles não escrevem tudo o que eles querem, porque há censura, porque quando você entra em situação de guerra, não tudo é permitido. Para você ter ideia, os jornais israelenses proibidos de mostrar, os TVs também, e há muitos canais em Israel, proibidos de mostrar corpos de mortos, destruição. O que eles podem mostrar de longe, de uma foto de satélite, destruição de longe. Para quê? Para não comover a opinião pública. A avaliação dentro de Israel que Israel não conseguiu e não vai conseguir os objetivos delas, da política na faixa de Gaza. Eles, os sionistas, não imaginavam a reação negativa contra eles no mundo. Reação imediata. 3 ou 4 dias depois do início da ofensiva, dos ataques, o mundo saiu nas ruas. Principalmente nos países onde reina ou governa a extrema-direita ou os países que apoiaram e apoiam a ofensiva israelense. Para você ter ideia, pelo menos a mídia fala para nós, a Inglaterra nunca, na história da Inglaterra, teve manifestações tão gigantes na história da Inglaterra. Só tiveram agora a favor da Palestina e dos palestinos. Na Europa, na Itália, na Alemanha, na França, em outros países, nos Estados Unidos, na América do Norte, as manifestações são enormes, são gigantes a favor da Palestina e contra o genocídio e contra os massacres do governo de Israel. Aqui nos países dos governos da esquerda, vamos dizer, por ter posição do governo contra a guerra, contra o genocídio, contra o massacre, as manifestações nas ruas eram menores. Por quê? Porque o povo sabe, não, a posição do nosso governo é contra o genocídio, então estamos tranquilos. Mesmo assim, tivemos manifestações aqui no Brasil, em vários pontos, em vários locais, em várias cidades. Só que as manifestações maiores são nas redes sociais. Hoje em dia, pouca gente que sai nas ruas, nesses países onde o governo é contra a guerra, mas nas redes sociais a gente vê isso, como o povo brasileiro, contra massacre, contra genocídio. Infelizmente, por ter aqui na América do Norte, da América Latina, vamos dizer, a extrema-direita bem diferente da extrema-direita do mundo inteiro, a gente vê vários grupos que criticando as pessoas e que manifestam favor à Palestina, ou, melhor dizer, contra os massacres, os genocídios contra as crianças e os civis na faixa de Gaza. Eu acho
que o mundo desta vez levantou. Eu não era nascido na guerra do Vietnã, ou talvez não tenha crescido, era bem recém-nascido na guerra do Vietnã, mas a gente sabe, os Estados Unidos saíram nas ruas um ano depois do início da guerra. Hoje não. Na faixa de Gaza, 3, 4 dias assim que iniciou a ofensiva desigual, sionista, criminosa de Israel contra o povo civil da faixa de Gaza. A gente dizer não, eles estão atrás do Hamas, é grande mentira. Porque se Israel se considera um dos maiores países ou estados do mundo que tem a tecnologia de espionagem, eles não estão vendendo a tecnologia de espionagem para o mundo inteiro. Como os caras não sabem onde escondem os militantes do Hamas? Como eles não conseguem pegar somente os militantes do Hamas? Porque você tem que destruir 60% ou 70% dos edifícios da faixa de Gaza e matar mais de 18 mil palestinos, mais de 72% ou 73% de crianças e mulheres, e mais de 50 mil feridos. Como você faz isso tendo a tecnologia mais avançada do mundo de espionagem? Tem uma coisa errada. Ou o papo furado, que eles não têm essa tecnologia, só vende marketing, talvez não tem mesmo, professor. Imagine dia 7 de outubro, como você sabe aquele muro que separa a faixa de Gaza com Israel? Aquele muro, chama-me muro inteligente, foi gasto milhões, talvez bilhões de dólares para aquele muro. Ele tem sensores que não aproximam, eles disparam. Ouvi dizer, não li, mas ouvi dizer que tem metralhadoras automáticas que aproximam, eles matam logo. Como os militantes de Hamas conseguiram derrubar o muro, entrar, sem sair uma bala, atirar uma bala, sem sensores? Como possível isso? E outra coisa que eles estão falando, me desculpa para alongar sobre o assunto, aquela festa, dia 7 de outubro, na verdade, não era 7 de outubro. Aquela festa era quinta e sexta de outubro, dia 5 e 6 de outubro. A licença era para 5 e 6 de outubro. Ninguém sabe e por que o Exército prorrogou para mais um dia, dia 7 de outubro, no sábado. E a licença era para 2 dias. Isso aqui é lei, só lendo nos noticiários. Porque o Exército fez questão de prolongar para mais um dia. Porque o Exército permite uma festa dessa magnitude numa fronteira de um país inimigo, que lança uma granada, você acaba com todo mundo. Então, tem muitas questões, muitas perguntas que até agora a gente não tem resposta, mas já a história vai mostrar-nos, vai falar sobre a história. Então, é isso aí. O apoio do mundo todo, professor, é favor ao povo palestino. E a gente encontra aqui, como eu falei, comecei a falar, no Brasil, críticas da extrema-direita, desculpa essa palavra, das igrejas evangélicas sionistas, não estou falando das igrejas evangélicas, só as sionistas entre elas, as neopentecostais, infelizmente, e que muitos, eu não estou falando dos fiéis também, tá? Muitos fiéis não sabem por que estão apoiando Israel, não sabem a verdade por que estão apoiando Israel. Eles estão achando que a Bíblia fala do povo de Israel. Não, esses não são esses israelitas. O judeu de hoje não tem nada a ver com os hebreus da Bíblia. O judeu de hoje em Israel não tem nada a ver com os israelitas da Bíblia. É outro povo. E com certeza esse povo de hoje em dia é misturado. A gente sabe, esqueci o nome do historiador israelense, mas foi desmentido por outro cientista israelense, Shlomo Sand, num livro que chama A Invenção do Povo Judeu. Ele desmentiu. Aquele historiador judeu, ele disse, não,
o povo judeu tem um DNA específico, exclusivo. Mentira. Shlomo Santo diz, não, mentira. Primeiro, não é um povo judeu, são povos judeus. Tem povo judeu, tem judeu brasileiro, tem judeu argentino, tem americano, tem italiano, tem inglês. Então, são povos com culturas diferentes. E muitos deles não seguem o judaísmo, muitos deles não seguem o sionismo. Nasceram de pais judeus. Aliás, de uma mãe judia. Não tem nada a ver contra os judeus. De novo, estamos falando dos sionistas e sionismo. Então, a avaliação é essa, professor. O mundo, a maioria, sim. Aliás, o veto agora, 2 dias atrás, no Conselho de Segurança, lamentavelmente, mais um veto americano a favor de Israel. A proposta de cessar fogo de 2 dias atrás. Até a França, que Macron, no primeiro que visitou Netanyahu, abraçou ele no início de outubro, depois dos ataques do Hamas, abraçou Netanyahu e disse, estamos convosco, povo e governo. Daí a França votou a favor, no Conselho de Segurança, a favor de cessar fogo. Então, até os governantes que apoiaram Netanyahu estão voltando atrás. Até o próprio Biden está dizendo, e aí, tem prazo não para acabar? Então, o mundo está... os governantes, neste momento, estão repensando a posição deles. Isso aí. Estamos conversando com Mohamed Tawfik, do Centro Islâmico de Natal, sobre os conflitos, sobre o massacre que está ocorrendo na Palestina pelo exército israelense. Tawfik, como você avalia a resistência do povo palestino ao massacre de Israel? Olha, na verdade, o povo palestino, essa aqui não é a primeira ofensiva contra o povo palestino. Neste ano, agora, o povo só está pensando no 7 de outubro, mas neste ano, em maio, Israel atacou a faixa de Gaza, matou centenas e derrubou muitas casas. Agora, em maio. Os palestinos, professores, também sofrendo desde o final do século XIX, quando o Congresso sionista, quando um húngaro decidiu escrever livros chamado mais ou menos assim a Terra do Povo Judeu, Terra Nacional dos Judeus, começou o sofrimento, a drama do povo palestino aí. Sem ele saber sobre o sionismo e o Congresso sionista, que era na Europa, começou o sofrimento do povo palestino. A migração sionista começou no final do século XIX. Muita gente acha, não, no início do século XX. Não, no final do século XIX, quando a organização ou a agência sionista no mundo decretou ou decidiu que nós queremos um Estado nacional judaico. Já começa por aí a discriminação, o racismo nacional judaico. Ou seja, aqueles que moram lá não servem para nada. Aqueles que moram lá não são humanos. Então, a resistência do povo palestino começou por lá. Contra quem? Contra hoje que estão formando o exército de Israel. Quem são eles? O Irgun, grupos terroristas sionistas. Sim, grupos terroristas sionistas. Se eles chamam Hamas de grupo palestino terrorista, se concordar com isso, então o Irgun era terrorista, Etzel era terrorista, o Lehi era terrorista, e dezenas de grupos e organizações judaicas sionistas antes da criação do Estado de Israel. Esses grupos começaram suas ofensivas contra o povo palestino. Professor, desde naquela época, naquela época, eu estou dizendo no início, mais ou menos de 1920 até 1955, 56, foram varridos 530 vilarejos. A gente chama vilarejos porque cidades pequenas lá. Não tinha cidades grandes naquela época.
Então, 530 vilarejos palestinos foram varridos da mapa. Esse aqui que quem conta, professor, não é um historiador palestino, um cientista palestino, um político palestino, não. Um historiador judeu israelense, cujo nome é Elam Papé, que escreveu o livro A Limpeza Étnica do Povo Palestino. Naquele livro, eu falei num dos eventos, para ler aquele livro você tem que ter estômago muito forte, porque os horrores que ele conta, horrores, contados pelos soldados sionistas que participaram nos massacres e no genocídio. Ou seja, o genocídio não começou hoje, não. Começou lá em 1920. Então, a resistência do povo palestino começou lá, defendendo suas terras. Por que não conseguiram defender suas terras, professor? Porque quem ajudava os sionistas naquela época eram os ingleses, os britânicos, que tinham mandato sobre a Palestina. Os britânicos prepararam armas e logística para os judeus e sionistas massacrar e matar os palestinos. Professor, nos livros de Elan Papé e outro livro desse Invenção do Povo Judeu de Shalom Sand, eles contam os horrores, como os grupos terroristas sionistas, Irgun, Lehi, Etzel e outros, massacraram e mataram homens, mulheres e crianças. Eles contam como estupraram mulheres, saíram dizer, estuprei uma mulher palestina. Eles contam como mandaram numa Tantura, numa cidade chama Tantura, vilarejo, até os maiores horrores como lá em Tantura, Dir Yassin e outros lugares. Eles contam os soldados como, mesmo tendo equipamentos para cavar covas para enterrar os palestinos, os soldados contam que pegaram 2 palestinos, obrigaram eles a cavar covas enormes para enterrar os palestinos. Então, para você ver os horrores nos livros dos judeus, mais uma vez, esses relatos encontram-se em livros escritos por judeus, para ninguém dizer, não, os palestinos estão falando, não sabemos se é verdade ou não. Então, livros dos judeus. O povo resiste desde lá, só que não tem armamento, não tinha organização, não tinha liderança forte na Palestina, porque ninguém preparava, ninguém acreditava que os britânicos vão expulsar um povo para trazer outro, porque era irreal, irracional. Como você pode pensar em massacrar um povo, matar um povo, expulsar um povo para trazer outro no lugar dele? Os palestinos naquela época não acreditaram. Meus avós contavam, quando eram vivos, como eles eram crianças e não acreditavam na conversa que os judeus, com a ajuda dos britânicos, vão matá-los, vão expulsá-los das casas, porque acharam que os britânicos eram humanos, eram pessoas da democracia. Eles vieram para lá para proteger os palestinos dos invasores. Mas tudo era errado, era mentira. Os britânicos estavam lá para preparar um terreno para os judeus. Por que preparar para os judeus? Amam os judeus? Não. Porque a Europa simplesmente não queria judeu na Europa. Queria expulsá-los. O antissemitismo lá era enorme contra os judeus. Lá que nasceu esse termo antissemitismo, né? Na Europa, no século XIX agora, porque era o termo usado, ódio contra judeu. Aí, para melhorar essa palavra, esse termo, que era feio, ódio contra judeu, mudaram para antissemitismo. Mas só que eles esqueceram que nós, árabes, muçulmanos, naquela região, somos simistas também, não só os judeus. Então, a pior das coisas, é uma coisa, não sei, para rir ou para chorar, quando o judeu acusa um árabe palestino de antissemitismo. Eu sou semita, como posso ser contra antissemitismo? Tudo bem, mas nós somos contra antisionistas.
eles misturam, não por erro, de propósito, misturam o termo antissemitismo com antisionismo. Ok, então começou por lá. Em 1936 houve uma revolta palestina, quando os palestinos já acordaram para aí. Os britânicos não estão aqui para ajudar nós, estão contra nós. Só que demorou anos para eles perceber isso. 16 anos demorou para eles perceber isso, para acreditar que os britânicos, eles, na verdade, que estão massacrando o povo palestino, não somente os sionistas. Tive uma revolta com essa educação, tive efeito pequeno, mas naquela época o efeito maior era político. Entendam, gente, estamos sendo massacrados. Tem política de genocídio contra nós. Já começou em 1920, sem a gente perceber. Temos que levantar. Mas quando o povo palestino começou já a levantar, Israel já tinha mais de 600 mil imigrantes chegando lá, já tinha armamento enorme. Quando os ingleses saíram de lá, deixaram todos os armamentos deles nas mãos dos sionistas. Então, já tinha estabelecido um Estado judeu informal, antes de 1947. A resistência, depois disso, vamos pular uma etapa, começou na primeira intifada. O povo palestino não parou. De lá para lá aconteceu a Guerra de 6 Dias, a Guerra de 73, de tudo. Mas a gente fala do povo palestino em si, porque aquelas guerras eram contra os países árabes também, ou juntos os países árabes. Houve as intifadas. O susto de Israel daquela época, professor, não pela revolta de algumas crianças palestinas, não, porque sempre tinha revoltas pequenas na ocupação sionista dos territórios na Cisjordânia, naquela época. Porque era organizado, era grupo, era líderes, a liderança palestina começou a aparecer lá. Era em alguns locais era armada, a intifada era a defesa era armada. Usaram balas, usaram armas, sim. Por isso Israel assustou. O susto de Israel era que as crianças palestinas só jogaram uma pedra, e pedra não vai fazer nada com tanque. Mata um, mata dois, volta outro dia, joga pedra, joga 2, 3 pedras, uma tonelada de pedras. Mas a intifada era surpresa porque o povo já era organizado, já o povo era armado. Não tinha as armas, não tem 10%, 1% das armas que Israel possui, mas na intifada tinha algumas armas sim. Então o povo palestino, aquela intifada durou tempo, que Israel gastou milhões ou bilhões de dólares no armamentos, no salário dos soldados, e na economia que caiu. Estou falando de tudo isso, não está sendo pior que hoje, né? Hoje, não tem só baixas humanas na faixa de Gaza, entre os soldados israelenses, mas a economia israelense está colapsada. Se Estados Unidos não ajudar Israel imediatamente com os bilhões de dólares prometidos, vai colapsar a economia israelense. Por isso, um dos motivos que os jornalistas em Israel falam de cessar fogo, de mais uma trégua, porque não tem mais dinheiro para pagar os caras. Talvez a mídia não sabe, mas tem milhares de mercenários, professor, não só judeus, tem mercenários lá, recebendo boladas em dólar, dinheiro, não só na Ucrânia, em Israel também. Então, a economia de Israel está colapsada por causa dessa guerra em Jerusalém. Então, na intifada também houve isso. Começou a segunda intifada em 1990, mais ou menos, que durou 4 ou 5 anos, já a segunda intifada, que era mais prejuízo para Israel. E lá, professor, nasceram essas pessoas que hoje têm essa idade de 30 anos, que estão na frente
das frontes contra o Estado sionista de Israel. Esses jovens que nasceram nas intifadas naquela época, que estão o futuro soldados e combatentes dos palestinos. Esses que nasceram nas primeira e na segunda intifada, eles estão levando a Palestina para frente. Não os velhos palestinos, infelizmente. Não só pela idade, mas pelas ideias ultrapassadas deles. Então, o povo palestino está resistindo. A última resistência, a última manifestação de resistência era 7 de outubro, que o povo achaia atacou a Palestina, Hamas, o grupo terrorista atacou Israel, matou milhares, matou 1.400, depois Israel voltou atrás, era 1.200, mataram civis e não sei quanto. Depois Israel não voltou atrás, mas a mídia israelense está dizendo, gente, estamos no YouTube, ninguém pode mais apagar. Eles até podem apagar, mas muita gente já salvou. Está aí. Eu tenho aqui em hebraico, como colonos na faixa de Gaza, no sul de Israel, testemunhando, dizendo, até o entrevistador, era tudo online, ninguém vai lá na faixa de Gaza, naquele 7, 8 de outubro, 9 de outubro, ele ficou chocado. Peraí, você está falando isso mesmo? Falando com a entrevistadora. Ela falou, sim, estou falando isso mesmo. O que ela falou, professor? O entrevistador pergunta a ela sobre os baixas, os civis que morreram nos kibbutz, nas colônias. Falou, sim, morreram muitos aqui no quintal da casa. Até os nossos mataram eles. Aí ele falou, peraí, quem são os nossos? Os soldados. Os soldados nossos mataram nossos civis, nossos colonos aqui. Não foram o Hamas. Esses aqui são testemunhas, relatos dos judeus colonos nos kibbutz, na faixa de Gaza, no sul de Israel, que foi o exército de Israel, que matou centenas de civis, sejam eles israelenses dentro do kibbutz ou naquela festa que a gente falou no início, professor, porque o helicóptero Apache matou as pessoas lá de cima. Você acha que lá de cima ela sabe quem é um militante de Hamas ou quem são civis ou participantes da festa? Ele não sabe. Tem nos jornais israelenses, que falam, será o Apache, esse helicóptero, ele matou esses civis por engano ou ele não queria mais reféns nas mãos de Hamas para não negociar futuramente? Só a história vai mostrar isso, professor. Então, a resistência palestina, a última, começou na faixa de Gaza, no 7 de outubro, que a Hamas não aguentou, que o Hamas não aguentou os ataques dos colonos sionistas na Mesquita Al-Aqsa, que a Hamas não aguenta que graças a Deus, a gente fala sempre graças a Deus, por ter alguém preocupado com os lugares sagrados, sejam muçulmanos, cristãos ou judeus. Nesse caso, eram os muçulmanos que ficaram preocupados com os lugares sagrados, como a Mesquita Al-Aqsa. Por isso as ofensivas do Hamas contra Israel, porque ninguém mais aguenta os colonos israelenses invadindo a Mesquita Al-Aqsa. O que diabo você tem com a mesquita? Essa aqui não é a sua religião é outra. Vai na sinagoga, vai no Muro das Lamentações que fica colado na Mesquita Al-Aqsa no outro lado. Vá lá. O que você tem lá dentro da Mesquita Al-Aqsa? Então, a resistência palestina existe. Eu sempre falo, eu não queria falar sobre esses assuntos, mas por ser árabe israelense, por ser se voltar um dia para a minha terra, visitar minha família, terei consequências, mas ninguém aguenta mais as mentiras na mídia, que os Hamas decapitaram cabeças, que a Hamas estupraram mulheres. Eu não vou falar de Biden, porque ele não é ser humano normal, mentalmente, esse aqui é fato, por ele dizer que eu vi as fotos das crianças, cabeças captadas, não lembra? Depois a Casa Branca saiu desmentindo, não tinha fotos, a gente não tem notícias sobre isso.
Então, a resistência palestina não vai parar. Eles não vão acabar com Hamas. Não tem como acabar com Hamas. Estamos conversando com Mohamed Taufik, do Centro Islâmico de Natal. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero lembrar você que nos acompanha, entrou agora, está assistindo, está atento aí nas informações do Taufik, mas ele não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no grupo de amigos, no grupo de trabalho, no grupo da universidade, no grupo da família. É importante porque você fortalece a mídia alternativa. Existem outros canais, outros programas que vêm acompanhando o massacre de Israel na Palestina e que é interessante também assistir. Quanto mais informações, quanto mais pessoas, árabes, palestinos, judeus, brasileiros, pesquisadores de universidades, jornalistas, quanto mais vocês ouvirem essas pessoas, mais vocês ficam conhecendo, informados sobre o que está ocorrendo. Compare as informações e veja de que maneira você pode contribuir para acabar com esse massacre, para ver se existe uma possibilidade de, de um diálogo entre as partes envolvidas. E o Mohamed Taufik é uma representação palestina, conhece bem como vive o seu povo e também conhece Israel, porque parte de sua família mora lá e ele é um cidadão israelense. Taufik, existe a possibilidade desse conflito se expandir para outros países da região? Olha, já passaram 60 dias, né? 62, 3 dias. Se ninguém manifestou até agora, eu acho que é difícil alguém manifestar. Temos os Houthis no Iêmen, que Iêmen fica muito longe para uma ofensiva. Iêmen não tem os armamentos que Israel tem, mas eles têm uma arma bem importante que eles podem controlar o Mar Vermelho. E eles estão controlando o Mar Vermelho. As últimas notícias têm 3 navios que pertencem a empresários israelenses. E os Houthis falaram: qualquer navio israelense passa aqui, ou qualquer navio que pertence a um país que apoia os ataques israelenses contra os palestinos, será sequestrado. Então, os Houthis estão fazendo alguma coisa. Na Cisjordânia, o povo não sabe, mas a Cisjordânia não tem os armamentos que tem na faixa de Gaza, mas já tem mais de 5.000 presos na Cisjordânia. Esses 5.000 são jovens, são potenciais dos militantes palestinos. Eu não estou falando da polícia palestina, que não tem poder nenhum. Ela pertence e obedece o presidente da Palestina, Abbas, que ordena não mexer, não atacar Israel nem colonos israelenses. Ao contrário, ele ordena acalmar e prender os palestinos que tentam levantar a voz, não só a mão, a voz contra os colonos ou contra os soldados israelenses dentro de Cisjordânia. Então, lamentável mesmo a posição da presidência da Palestina com esse conflito. Mas o povo da Cisjordânia se está manifestando. Só que hoje, em 48, os árabes 48, o meu povo, já tem mais de 1.200 presos políticos que poderiam ser a liderança para liderar o povo palestino de 48 árabes israelenses, mas todos são presos. Ou seja, Israel está fazendo a preventiva, prender as lideranças, prender os possíveis líderes futuros para evitar
alguns ataques ou manifestações. Então, Cisjordânia tem alguns ataques, sim, na medida possível que as forças e as possibilidades que eles têm. No norte de Israel, sul do Líbano, o Hezbollah, se lançar 5 ou 6 foguetes, Israel lança 5 ou 6 foguetes, acabou. Lançou 10, lançou 10. Lance 2, lance 2. Então, uma jogada sem entender. Até os próprios palestinos na faixa de Gaza ficaram surpresos, decepcionados que o Hezbollah não que respondeu, não levantou para ajudar a faixa de Gaza. Essa aqui a gente vê nas redes sociais, nas entrevistas do povo, não da liderança do Hamas, do povo palestino. Onde estão os árabes? Esqueça os árabes. Onde estão o Hezbollah? Onde estão aqueles grupos da militância, da defesa, que podem revoltar contra Israel? Hezbollah, Irã e outros países, só isso. Não tem. Ninguém levantou, porque não vão levantar a voz, nenhuma arma para Israel. Eu acredito, aqui tem muito dinheiro, professor, muito dinheiro investido nesses povos, nesses países, para não atacar Israel. E muito dinheiro mesmo. Eu não estou falando de Jordânia e do Egito, que fazem fronteira, eu estou falando do Hezbollah e do Irã, infelizmente. Porque qual o motivo? Que Irã financiando Hamas, pelo menos assim dizem, para resistir contra Israel, e quando houve ataque, quando você tem o momento de atacar, não atacou. Então, tem algumas coisas, não dá para entender naquela política, naquela região. Irã não atacou porque não quer atacar e não vai atacar. O Hezbollah também não. A não ser alguém provoca Irã lá dentro, ou Hezbollah dentro, que vai ter uma ofensiva, uma resposta. Mas não vai, não. Até porque o Sisi, do Egito, ele fala na mídia que favor aos palestinos, mas por dentro, todo mundo sabe, ele está adorando a massacre contra o Hamas. Só que ele está esquecendo que está morrendo não o Hamas, está morrendo civis. Eu não sei quantos militantes Hamas morreram. Ninguém sabe. Ninguém conta para nós. A gente sabe que são 18 mil assassinados, 72 ou 73% são crianças e mulheres. Com certeza tem uma porcentagem grande de idosos, professor. Então vai sobrar o quê? 10%? 1.800 de Hamas morreram? Estou julgando, sabemos que não. Então, o Sisi, no sul, ele, como a mídia está falando alternativa, como você acabou de dizer, a mídia alternativa que está mostrando a verdade, não a mídia formal do Estado, do governo, estão dizendo que Sisi já recebeu promessa de liquidar as dívidas do Egito se ele manter calma, não deixar o povo... Tem muitos do Egito, o povo que quer entrar na faixa de Gaza. Aliás, tem 30 mil cidadãos egípcios dentro da faixa de Gaza. O que faz o governo do Egito para eles? Nada, largou eles. Jordânia, mês passado, ela lançou medicamentos em cima da faixa de Gaza, desses aviões deles, de helicópteros em cima da faixa de Gaza. A Jordânia fez isso à força, pediu, eu tenho certeza, humilhou-se em frente de Netanyahu e Biden, para deixar eles entrar, para mostrar ao povo, estamos aqui com uma faixa de Gaza. Mas tudo isso aqui é mentira, né? Está todo mundo lixando para a Palestina, para a faixa de Gaza. Não digo para a Palestina, mas para a faixa de Gaza. Porque a faixa de Gaza tem a maior resistência atual no mundo. Me mostre no mundo onde tem resistência como a faixa de Gaza. Não tem organização, armamento.
uma faixa, um corredor deste tamanho, corredor bem pequenininho, menos de 400 mil metros. Ainda estamos resistindo. Ontem, um jornalista israelense, professor, está dizendo, não, a gente não acabou com o Hamas e não vamos conseguir acabar com o Hamas. Perguntaram por quê? Porque antes de ontem, os foguetes que foram lançados contra Tel Aviv saíram da norte da faixa de Gaza. E Israel diz que já liquidamos Hamas na norte da faixa de Gaza. Estamos no centro para o sul da Gaza. Então, como saem foguetes da norte de Gaza contra Israel? Então, não acabaram com Hamas e não vão acabar Hamas. Então, é isso. O povo palestino está isolado, não tem ajuda de ninguém, só da população mundial. E a população mundial faz o que puder. Infelizmente, não tem poder maior de armamento ou de poder obrigar seus governos de mudar a ideia. Por quanto não? Nós estamos conversando com Mohamed Tawfik, do Centro Islâmico de Natal, Rio Grande do Norte. E estamos caminhando para o final da nossa conversa, esclarecedora, propositiva e muito bem fundamentada. Amigo, na sua visão, qual é a solução para esse conflito? Tinha solução, já tinha, e não foi aproveitado. 2 estados para 2 povos, que em 1990, no Oslo, até Arafat e a cúpula da Palestina reconheceram Israel e queriam dividir, conforme a Declaração de Balfour, 2 estados para 2 povos. Mas Israel nunca quis isso. Desde a fundação, da criação de Israel, eles não queriam isso. Então, 2 estados para 2 povos, ninguém vê a solução. Não tem como. Dentro da Palestina, tem mais de 750 mil colonos israelenses. Dentro da Palestina, tem centenas de assentamentos. Eu digo centenas, não é brincadeira. Como você vai tirar seu povo? Ontem, hoje é dia 10 de dezembro, ontem, dia 9 de dezembro, o governo de Israel autorizou a ampliação de 1.734 unidades, assentamentos a mais no Jerusalém Oriental. Ontem, assinou Netanyahu a autorização da construção de 1.734 unidades a mais nos assentamentos judaicos no Jerusalém Oriental. Então, que paz a gente está falando? De que paz? Como você vai tirar os colonos de lá? De que maneira você vai obrigar os colonos a destruir a infraestrutura que você fez lá? Eu nasci em Nazaré, professor, mas fui criado em outra cidade, dentro de Israel. A minha cidade, Umm-al-Fahim, fica bem na fronteira da Palestina. Se você subir a montanha, você vai ver um muro. Só que em cima de nós tem 3 assentamentos, acima da nossa cidade, nas montanhas, porque eles também procuram as melhores localizações, né, para fazer assentamentos. Não só terra fértil, mas tem que ser alto para poder controlar os árabes. Tem 3 assentamentos. Então, de que paz Israel está pensando futuramente? Eles querem paz. Eles já têm a proposta para 2 estados. Já tiveram em 1995 com Yitzhak Rabin, quando mataram ele. Os próprios judeus mataram ele. Mesmo uma proposta favorece Israel, prejudica a Palestina, eles mataram ele. A proposta dele 2 estados para 2 povos. Só que os assentamentos dentro da Palestina ficam no nosso controle dos judeus, controle de Israel, do governo sionista. Então, esse aqui é o estado que eles querem. Mas a gente dá para vocês Ramallah, Jericó e algumas cidades, mas os grandes centros ficam por nosso controle. Tem um jornalista aqui, sionista, no Brasil. Ele diz que, esqueci o nome dele, e graças a Deus que esqueci o nome dele, a gente é ruim, a gente não precisa lembrar.
Ele diz, não, os palestinos perderam a oportunidade. Em 1947, tiveram uma oportunidade com a declaração de Balfour para ter seu Estado. Eles não queriam. Ora, alguém vai invadir sua casa, você vai dizer para ele assim, vamos dividir minha casa? É claro que não. Óbvio que ninguém vai querer. A terra dos palestinos, a terra dos nativos. Como assim você vai trazer outro povo de fora, expulsando os nativos para eles morar nas casas deles? Olhe, nas casas deles. Muitas casas não foram destruídas, professor, ainda estão lá. Só foram expulsos os palestinos e os colonos estão lá dentro das casas dos palestinos. Então, este jornalista infeliz, que diz que os palestinos perderam a oportunidade, eu quero ver se alguém, vizinho dele, ou da favela acima da casa dele, alguém vai querer dividir o apartamento dele. Ele vai deixar dividir o apartamento? Não vai deixar. Porque os palestinos deveriam dividir a terra deles naquela época? É claro que não, óbvio que não. Os palestinos chegaram a concordar quando não tinha mais solução, em 1990. Naquela época tinha menos assentamentos, tinha muito menos assentamentos, que dava para controlar os assentamentos naquela época, mas tinha. Então, 2 estados para 2 povos, eu não vejo como. Tem vozes hoje, professor, que pedem um estado para todos, palestinos e judeus. Mas esse estado, os sionistas não vão querer, não. Por quê? Porque se você vai ver a população judaica de Israel, são quase 7 milhões e meio, tá bom? 7 milhões e meio, aproximadamente. Porque os 1,5 milhão de israelenses somos nós, palestinos. Tem 9 milhões quase lá em Israel, 1,5 milhão palestinos israelenses, nós, e 7 milhões e meio são judeus. Então, num país, num Estado, para 2 povos, assim a ideia deles, como a ideia a bíblica e sionista de Israel. Como foi prometido para eles na Bíblia, que o Israel, do rio até o rio, ou seja, do rio Eufrates, rio Nilo embaixo até rio Eufrates lá no Iraque. Não é assim? Netanyahu, 3 meses atrás, no ONU, levou aquela mapa, a famosa mapa, mostrando o povo não entendeu nada. Mas aquele era isso, gente. Ele queria o Israel grande, o Israel prometido, do Nilo até Eufrates. Mas depois eles reduziram, por causa da racionalidade e a realidade atual, então fica no território Israel inteira, ou seja, a faixa de Gaza e Cisjordânia dentro de Israel. Tá certo? Se fazer um povo, um país para 2 povos, tem 7 milhões e meio de judeus, e os palestinos, professor, têm a mesma quantidade, 7 milhões e meio. E agora, como você vai governar lá? Então, não tem solução, infelizmente. A única solução que poderia ter, e também eu não vejo as ideias de Hamas hoje que são reais, racionais, porque não tem como acabar com o Estado de Israel. Não vejo como as ideias da extrema-direita, ultradireita, ortodoxa israelense de Ben Gvir e os outros mafiosos e criminosos dele seja real, como vai expulsar todos os palestinos. Então, não tem, só tem solução 2 estados. E 2 estados está ficando muito, muito distante. Sinceramente, acho eu que não teremos solução. Vai ter guerra até um povo acabar com o outro. Esse aqui que Israel com os Estados Unidos escolheram, o caminho de exterminar o povo palestino, de matar e massacrar as crianças palestinas. Aliás, para eles, matar a criança é normal. O senhor sabe, no Velho Testamento, no Torá, eu não gosto de dizer Velho Testamento e Novo Testamento.
tem Evangelho, tem Torá, tem Alcorão. Na Torá, o senhor sabe, eu tenho aqui comigo, eu tenho Torá em hebraico. Está dizendo lá, eu não sei o tempo do Senhor, mas você sabe que as escrituras bíblicas judaicas, eles favorecem a guerra, exterminar, acabar com o povo local, acabar e matar, professor. Essa aqui não eu digo. Yeshua 6:21 do Velho Testamento. Consagrar uma cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. E tem muitos rabinos ortodoxos, professor, eles levantam a Torá nos discursos deles. Vamos lá, vamos acabar com eles. Quem está mandando a gente é o nosso livro sagrado. Para aí. E tem Samuel. Tem 1 Samuel 15:3, a mesma coisa. Não vou citar para não inflamar o povo. Então, muitos deles, infelizmente, para eles, guerra religiosa. Mas para os palestinos não é guerra religiosa, não. Até porque os palestinos têm cristão e têm muçulmanos. E os judeus, infelizmente, para eles a guerra é religiosa, para nós guerra territorial. Então, eu não sei responder. Queria responder se qual seria a solução. Eu não vejo solução. Próximo não, professor. Só um milagre. Se cair alguém. E ainda a extrema-direita de Israel não vai acabar, não. Vai crescendo, infelizmente. Não tem solução. Não vejo solução. É chocante o que a gente escuta, porque eu só imagino, e claro, todas as pessoas, as milhares de mortes de crianças, de senhoras, de idosos, porque numa guerra, quando se morre um militar ou um militante, é normal. Afinal de contas, eles são preparados para aquilo. Mas quando nós nos deparamos com imagens de escolas, bairros civis, hospitais, né? Então você fica chocado como é. E é difícil acreditar que ataques a hospitais, mísseis sobre hospitais e escolas, seja apenas coincidência. Que pode acontecer acidentalmente, eventualmente, um míssil cair num espaço desse, isso pode. Mas se tornar uma rotina, explosões, mísseis em hospitais, bairros de moradia, residenciais, escolas, creches, isso aí já perde totalmente a possibilidade, ao meu ver, de ter sido algo acidental. É mais provável que seja algo realmente direcionado para um grupo de pessoas, no caso, idosos, crianças, mulheres, doentes, por aí vai. Amigo, eu passo para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Quando digo lamentável, mas eu queria a solução, quem não quer solução para essa situação? Para seus familiares, seus amigos, e para as pessoas, mesmo que você não conheça, dos dois lados, que não quer solução, que não quer paz. Mas eu não vejo, a não ser milagre aconteça em Israel, um governo que diz, vamos devolver os territórios de 1967 para os palestinos, acabarmos com a guerra. Espero que o povo de Israel um dia cair na real, que essa extrema-direita ultra-ortodoxa não vai levar a não ser para a morte, de um ou de outro. Espero que um dia o povo israelense, o povo judeu, caia na real e votam nos partidos que queiram a paz, não aqueles que queiram exterminar o povo palestino. Quando eu digo lamento, porque o sionismo, infelizmente, cada dia mais enfraquecido, felizmente mais enfraquecido aí fora, mas entre a fatia, o protestante cristão está crescendo, e entre os próprios ortodoxos religiosos judeus em Israel está crescendo. E esses duas fatias do povo, eles que fornecem armas e apoio.
Estados Unidos, que é a maioria protestante sionista, ela que está fornecendo dinheiro e armamentos para Israel. Quando o povo dos Estados Unidos, eu não sei que real eles vão cair. Se sair Biden, chega Trump. Se cair Trump, chega Biden. Então, os dois são a mesma coisa. Contra o povo palestino. Aliás, a política... O único que a gente leu para a história, que queria... A gente sabe que os Estados Unidos queria acabar com a guerra com 2 estados, na época de Reagan, Ronald Reagan, mas não conseguiram. Se não conseguiram, porque não apertaram, não pressionaram. Então, também eles não querem, porque os ricos judeus sionistas nos Estados Unidos, onde a economia americana é baseada, a economia americana baseada na riqueza dos judeus, eles que mandam lá. Então, eu sempre rezo para a paz, sim. Eu digo que não vejo solução, mas eu rezo para um milagre que aconteça lá. O povo não merece sofrer, não, professor. Nenhum povo. Estamos concluindo o nosso programa, nossa conversa com Mohamed Taufik, do Centro Islâmico de Natal, do Rio Grande do Norte. Foi uma satisfação conhecê-lo, uma satisfação conversar com você, meu amigo. E o nosso programa, o nosso canal está à sua disposição. Estamos aqui acompanhando e torcendo para uma solução que venha a resolver o problema palestino. Na verdade, são os palestinos que enfrentam o grande desafio, que sentem as maiores dores, não é desmerecendo as dores dos judeus, das famílias que estão perdendo seus filhos na guerra, mas a dor palestina é uma dor triplicada, porque não são apenas militantes do Hamas que estão morrendo, são inocentes, são crianças, são mulheres, são idosos que não têm uma relação direta, claro, com o conflito, eu digo no sentido de pegar em armas, de ir para o front. Né? E aqui nós agradecemos, e agradecemos a todos e a todas que acompanham o nosso programa, que participa, que deixa comentários. Isso é importante para fortalecer o nosso trabalho. Existem outros programas que nós já tratamos do assunto da guerra, e vocês podem assistir, podem entrar lá, ver outros posicionamentos, outras explicações, outras narrativas. Né? Nós já conversamos com várias pessoas, com vários pesquisadores, jornalistas, e o nosso canal está bem informado sobre essa questão. Eu deixo um forte abraço para o nosso Mohamed Taufik e para todos vocês. Um final de ano que a gente torça pela paz, que, como diz o Taufik, que ocorra algo positivo, que seja um milagre ou seja qualquer outra coisa, mas que tenha um cessar-fogo, que as coisas sejam resolvidas através do diálogo, porque a guerra ela sempre traz um perdedor e as dores multiplicadas. Muito obrigado a todos e a todas, um bom final de ano e que 2024 a gente reponha nossas energias para trabalhar, para lutar por um mundo melhor, mais igualitário e mais solidário. Forte abraço e até o nosso próximo programa.